Cide Borges. Eu me formei em cinema em 1984, na ECA USP, minha área é som. E eu posso dizer para você que foi o som que me escolheu, na verdade. Porque a gente começou, quando você começa a fazer os trabalhos na faculdade, você faz um monte de funções. E o que acabou dando mais certo para mim foi o som. Geralmente, eu acho que até hoje é assim, quando você começa a fazer som, como ninguém quer fazer som, você acaba fazendo o som dos filmes de todo mundo. Então, assim, aí eu fui indo, fui fazendo, aí eu trabalhei durante uns 20 anos, mais ou menos, aí eu resolvi fazer o mestrado. E depois, lá na FAAP, eles estavam precisando de um professor que precisava ter mestrado na área do som. E antigamente isso era muito difícil, as pessoas que faziam som eram, sei lá, estavam interessados mais na parte técnica e não muito na pesquisa acadêmica. E aí eu fui contratada e, enfim, eu nunca tinha dado aula também, nem achei que eu ia fazer o mestrado e ia dar aula, não achei que eu ia um dia ser professora. E aí eu dou aula lá até hoje, desde 2010. Porque, assim, primeiro, dar aula faz você, de alguma maneira, organizar o seu conhecimento. Para você ensinar, você precisa, enfim, ter esse conhecimento, organizar esse conhecimento de alguma maneira. O conhecimento que você vai adquirindo nos livros, mas também, no meu caso, na minha prática, né? Então, isso eu já achei legal. Outra coisa é que você troca, né? Quando você ensina, você aprende um pouco também. Então, isso do ensinar, de ser uma troca, eu acho muito legal. Tem que ser muito criativo. E assim, eu acho que às vezes as pessoas falam, como é que o som direto, um trabalho que às vezes é considerado técnico, pode ser criativo. Eu acho que você pode exercer a criatividade em várias maneiras, né? Uma delas é você precisa obter um resultado. E você não tem todos os equipamentos que são assim ideais para fazer isso, você tem que usar a sua criatividade, sua imaginação. Então você inventa um jeito de conseguir fazer aquilo. Então, cada filme, cada resultado que você quer obter, você tem que pensar de forma criativa. Eu não sei agora assim qual gambiarra que eu fiz. Eu fiz um filme chamado A Marvada Carne. A gente usava um gravador, era um som guia para dublagem, não foi um som direto, porque a câmera era muito barulhenta. Mas eu gravei os diálogos e gravei todos os sons ambientes, todos os ruídos, para depois, quando o filme fosse dublado, para a gente colocar isso e compor todo o som do filme. E aí era usado um gravador que era um gravador cassete, assim, era uma coisa meio improvisada. E a gente descobriu um jeito de, num canal, gravar o som e no outro canal gravar um som de um pulso da câmera, que você conseguia sincronizar depois o som. Porque como essa câmera ela não tinha um motor que movimentava, era negativo, né, numa velocidade perfeita, exata, ele variava um pouquinho, eu tinha que... É uma coisa antiga, mas era como se fazia antigamente. Você tinha que saber qual foi essa variação da velocidade para o som também não sair do sincronismo. Então foi-se inventada essa gambiarra nesse tipo de gravador. E depois a gente usava um Nagra, que era um gravador, né, super emblemático da década de 60 até a década de 80, mais ou menos, e que a gente passava esse som, usando esse pulso da câmera, para esse outro gravador, que aí ele tinha um canalzinho que era só para poder sincronizar com a velocidade da câmera. E depois eu descobri, e esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, que esse gravador tinha sido do Thomas Farkas e que ele tinha feito, esse gravador Nagra que a gente usava para transcrever, ele tinha sido feito para fazer o som direto dos primeiros documentários brasileiros que tinham entrevista da Caravana Farkas, na década de 60. E esse encantamento que eu tive com essa tecnologia e com a história dessa tecnologia na história do cinema brasileiro me fez ter vontade de fazer essa pesquisa de mestrado, e foi isso que eu acabei fazendo depois.